Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um podcast da Tríade Corpo. Hoje o nosso convidado é de peso, hein, Má? Peso? Que isso, cara? O cara é de peso duas vezes, dentro do consultório e em cima do palco. Foi. Pra quem não tá seguindo a gente, Rafa, manda aí nosso Arroba Tríade Corpo Oficial, segue a gente lá no Instagram, beleza? Que o conteúdo tá excepcional lá também, beleza? Ô Má, então apresenta esse cara aí pra gente. Cara, como a gente falou, um cara de peso. A gente tá aqui com o Marco Antônio, nutricionista e bodybuilder. Fala aí, Marco. Fala galera, tudo bem? Fala Má, fala Rafa, beleza? Prazer imenso estar aqui com vocês de novo. E vamos aí para as perguntas, vamos bater aquele papo sobre nutrição e vamos para cima aí. Quebrar alguns tabus, já né? vamos planejar um projetinho aqui pro Rafa nos palcos. Olha aí, E abusando. 2000 e agora. Vamos aí. Confesso que você vai ter Muito trabalho. Não, mas desafio, hein, cara. Eu sou movido. A gente vive falando que as pessoas têm que se desafiar. Eu sou movido a desafio, cara. Eu gosto de desafios também. Olha, veja bem. Marcão, obrigado de antemão aí de você ter aceitado o nosso convite. A gente te convidou justamente porque a gente conhece a seriedade do seu trabalho e você está muito de encontro com o que nós defendemos, né, e priorizamos dentro da Tríade, que é um emagrecimento sustentável. Então, gratidão aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente batendo esse papo aí hoje, né? Eu que agradeço vocês aí, estou sempre à disposição aí para bater esse papo e ajudar no que for possível. Legal, Marcão. Primeiro prazer em estar recebendo você. Agora, conta um pouquinho dessa história. Pode contar pra gente a sua forma de atuação, pode contar pra gente, faz um breve resumo aí da sua vida, como é que você descobriu a nutrição, o que te fez encantar pela nutrição, né? Conta um pouquinho pra gente aí como que você começou. Bom, então vamos lá. Eu tinha feito uma promessa pro meu avô quando eu era bem moleque, né? Que eu tinha que atuar em alguma área da saúde ali, né? Quando eu era pequeno eu queria ser médico, mas aí demorei um pouquinho para gostar de estudar ali e tal, então eu falei, vamos para nutrição ali que vai ser uma boa para mim. Gostava bastante, já trabalhava dentro de cozinha e tal, já mexia muito com a questão de alimentação. E então eu decidi fazer aí a faculdade de nutrição. Então hoje eu sou formado há 5 anos, tenho a pós em bodybuilding coach, né, que é para cuidar de atleta de fisiculturismo. Peguei gosto também no decorrer da faculdade e aí fui para cima, comecei a treinar, comecei a fazer dieta. Já tenho 3 competições ali, uma na Men's Physique e 2 na Classic Physique. Com uma colocação boa, né, que foi o top 1 na minha segunda. A primeira peguei um top 7 e a minha última, como foi numa federação bem pesada ali, tomei um balde de água fria ali, bem dizer. Claro que a gente sempre leva ali a questão da experiência, né, então cada vez que você se prepara é uma experiência a mais. E, para ser sincero, deve ter ficado em 14º, 12º ali. Mas valeu muito ali para mim. Construção e experiência, né, cara? Com certeza. Coisa para poder ajustar, melhorar, o que acertou mantém. E atuo na área da esportiva, né? Atendo muito a questão da galera que treina musculação, com foco tanto em hipertrofia ou baixar percentual de gordura, né? O emagrecimento. Atletas de luta, de corrida também. E agora o ciclismo também, que é uma modalidade que está em alta agora, então está me fazendo estudar mais sobre também para poder atender também essa galera, né? Mas ainda assim o foco maior é o emagrecimento e nem sempre a gente trabalha com aquela dieta prescrita, onde você vai fazer um cardápio onde a pessoa tem que pesar tudo bonitinho, às vezes você tem que começar lá com a educação alimentar e tal, que é isso que a gente vai bater um bom papo aqui hoje. Hoje o meu papel é muito sobre ensinar a pessoa a se alimentar melhor, né? E então a gente tem que saber lidar com aquela pessoa que está na nossa frente. Essa abordagem é muito importante, né, Rafa? Porque a gente vê diversas abordagens, né? E algumas extremistas, né? Uhum. E a gente fala muito sobre a questão de ser sustentável, né? Tudo aquilo que é extremo, dificilmente você vai sustentar. Exatamente. E esse trabalho seu de conscientizar, ensinar, né? E trazer conceitos para dentro da nutrição e da alimentação no dia a dia realmente é muito importante e deve fazer com certeza toda a diferença na vida dos seus pacientes, né? É isso aí. Eu falo que a gente tem 2 tipos de pessoas. No nosso consultório a gente tem que descobrir no decorrer da consulta quem é esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que ela vira a chave e vai do 8 ao 80, né, que é de mudanças radicais e consegue encarar
e se dá muito bem com essa mudança radical, e aquela pessoa que você tem que pegar na mão ali e ir cuidando pouco a pouco e fazendo a evolução com o tempo, que é a maioria das pessoas. Então a gente tem que saber identificar quem que é e saber qual que é a melhor conduta na hora de aplicar o melhor planejamento para essa pessoa. Até porque o objetivo é um só, né? A gente ajudar as pessoas a saírem de situações de risco, quem está com sobrepeso e obesidade. Então Exatamente. a gente tem que se moldar muitas vezes aos tipos de perfis, né? Exatamente. Então hoje em dia o nutricionista ele não pode falar assim, eu sou nutricionista do low carb, eu sou nutricionista do jejum intermitente. Levantar alguma bandeira específica. Não tem essa. A nutrição é muito ampla. Você tem que saber trabalhar de diversas maneiras. E às vezes a dieta tradicional, a convencional lá com café da manhã, almoço e jantar vai ser muito melhor para a pessoa do que tacar um jejum intermitente, tirar o carboidrato dessa pessoa, que é o que eu menos faço nessa vida. Então, que a carbo é vida, né? Eu sempre falo. Olha, eu acho que a gente já perdeu uns seguidores ali agora. A galera que tá vendo aí já, ó, mano. Não fica bravo não, calma que vocês vão entender um pouquinho mais. Turma, fiquem tranquilos, cada estratégia tem o seu fundamento, você vai atingir o seu objetivo também. E se o profissional colocou para você essa estratégia, com certeza vale a pena seguir certinho que você vai ter um resultado positivo. Legal, Marcão. Então vamos lá. Pegando um gancho já do que você falou. Agora acho que é o que a galera mais quer saber. Tô com sobrepeso, tô com obesidade, tô numa situação de risco, igual a Alma falou. Eu já mudei minha cabeça, eu preciso procurar um profissional tanto da educação física para começar a treinar e um profissional da nutrição. Tá, como que eu começo essa mudança então? Então a pessoa tá com obesidade, ela vai colar com você. Então, como que a gente introduz isso na vida da pessoa? Bom, vamos lá. Você fala, a pessoa já está Já está numa situação, ela já mudou, porque a gente já está partindo do pressuposto que ela já aceitou que ela está numa situação de risco, igual a Mar falou. Putz, ela foi lá, fez os exames dela, os exames de rotina, tá tudo alterado. Então, ela precisa mudar. Então, a gente começa da onde? Então, a gente tem que fazer uma avaliação, o que fez ela chegar nessa situação, né? Porque se ela está com sobrepeso, está com obesidade, a alimentação dela está muito bagunçada. Está comendo muito mais caloria do que deveria, há muitos alimentos, vamos dizer assim, de valor nutricional ruim, né? Densidade calórica alta, que é aquele alimento que é pequeno, porém muito calórico. Então isso está muito presente no dia a dia dela. Outro fator também, sedentarismo conta muito, né? A pessoa não come muito, ingere muita caloria, só que não gasta essa energia que ela está consumindo, e aí dessa maneira ela vai ganhando peso. Então ela tem que fazer uma análise do que ela fez em todos esses anos, que fez ela chegar nessa condição, e daí ter a consciência de que ela vai precisar fazer o quê? Alguns ajustes nesse planejamento alimentar, né? Ir tirando aos poucos algum grupo de alimento, incluindo outros, para que ela possa entender o que é saúde em primeiro lugar, né? Vai começar a se sentir melhor, ter um bem-estar, melhorar sono, melhorar a questão de energia. E com isso ela vai mudando de dentro para fora, né? Vai ganhando mais saúde, vai melhorando parâmetros de exames laboratoriais e vai funilando a coisa aí, né? Porque de início você vai fazendo algumas mudanças leves ali, mas a cada mês, a cada 2 meses, a cada trimestre, semestre, ela tem que ir avançando na busca por um corpo mais saudável, né? Por uma composição vida, né? corporal melhor, um estilo de vida. Como se fosse no treinamento. O treinamento a pessoa começa lá com os 3 de 10 e vai evoluindo. Da mesma forma é a dieta também. Então ela tem que se conscientizar que ela vai precisar mexer em volume de alimento, ela vai ter que passar a se alimentar menos, vai passar a ter que se regrar mais. Por exemplo, se a pessoa não tem hábitos de comer nos determinados horários, ela tem que começar a criar uma rotina alimentar, tendo horários para se alimentar, porque quando a gente coloca horário para essa pessoa comer, ela vai passar a beliscar menos, e é onde eu falo que esses beliscos aí é a comida que a gente não vê, é onde a pessoa peca, porque ela não tem controle das calorias que está consumindo. Então, tendo essa qualidade de alimentação, esses horários a comer, ela vai melhorando aí a conduta alimentar dela com o tempo. 2 coisas que eu queria pontuar, né? Primeiro, que as pessoas fazem muita confusão, ou às vezes é simplesmente falta de conhecimento mesmo, a respeito dos alimentos, né? O que é um carboidrato, o que é uma proteína, a gordura é mais fácil de identificar, mas assim,
Cara, o Eliane mesmo, meu marido, ele tinha esse problema. O Eliane, ele sentava pra montar o prato dele, ele colocava lasanha, arroz, batata. Top. Tudo. Não? Aí eu Carboidrato, falava pra pô. ele, O Marcão falou que não vai tirar. Não pode tirar. E aí eu perguntava pra ele, eu falei, cara, cadê a proteína? Ele confundia tudo, ele achava que a lasanha era mistura. Mas a carne moída lá da lasanha não. É, 2 bolinhas que vem, né? Então assim... Se tiver uma fileira desse tamanho de carboidrato. Então tem essa falta de conhecimento às vezes, que é importante a pessoa saber, né? O que são os alimentos, né? Minimamente qual a função dele. Então o Eliane, por exemplo, é um cara que evoluiu nessa questão. Hoje ele já tem mais consciência. Quando ele para pra montar um prato pra ele já sabe que ele precisa de proteína, carboidrato, tem a gordura ali, ele já mais ou menos sabe a composição. Então isso é um conhecimento importante para as pessoas terem, né? Com certeza. Ponto. Segundo ponto que eu ia comentar é, quando a gente fala de procura um nutricionista ou quando alguém chega lá pra você, eu acho que isso espanta muito a galera, né? Porque assim, até uma pergunta que a gente ia te fazer é, o que é dieta, né? Porque você falou dieta, a galera já arma que nem o gato, né? Tipo, caramba, dieta. Vou viver disso. Ferrou, Poxa, mas eu não quero fazer vida, dieta. Acabou meus prazeres, acabou tudo. Então assim, explica aí pra galera o que é dieta, cara. Infelizmente a gente tem essa visão um pouco contraditória do que é fazer uma dieta, mas a culpa é um pouco também de muitos profissionais que entregam uma dieta muito restrita para a pessoa, embora ela tenha, às vezes as pessoas tenham objetivos muito, eu falo, muito alto em tão pouco tempo, mas a dieta nada mais é do que seguir um planejamento alimentar, criar um hábito alimentar, né? E não é aquela questão de dieta, eu tenho que tirar tudo aquilo que eu gosto de comer, né? E só vou comer o que é ruim, porque a gente tem as pessoas têm essa noção de que fazer dieta é tirar o arroz com feijão do brasileiro e só introduzir coisas ali, batata doce, frango e brócolis. O brócolis, que eu falo pra você que nem é um alimento tão gostoso assim. Eu gosto de brócolis. Tá O que você tem contra brócolis? Eu adoro brócolis. Quando abre a marmita lá na academia de brócolis, meu amigo. É ovo e batata. Ovo e brócolis. Santo Deus. Então assim, a gente precisa entender que a dieta, em primeiro de tudo, ela precisa ser prazerosa, né? A gente precisa construir um hábito alimentar que seja prazeroso de seguir, porque não é um projeto que a gente está fazendo de alguns meses e depois eu não preciso fazer mais. Não, a gente precisa construir um hábito alimentar onde a gente vai seguir isso para sempre. Porque a partir do momento que você parou de fazer isso, você vai voltar na sua composição corporal anterior, isso não vai ser bom. Até pior porque fica aquele efeito sanfona. Emagrece e engorda, emagrece e engorda. Então a ideia da dieta é o quê? Organizar, né, os grupamentos carboidrato, proteína, gordura, cada um nas suas quantidades exatas ali, de acordo com cada indivíduo. Eu preciso de mais carboidrato, o Rafa vai precisar de menos, você vai precisar de um pouquinho mais. O Rafa tem esse chassizinho dele aí, ele não precisa de mais nada. Como assim não? Eu corro, velho. Eu que tenho que ter carboidrato aqui, sou eu. 35% só. Da bala. Do valor total de energia. Vou bem pouquinho carbo. E aí a gente tem que saber, dentro da quantidade de carboidrato que a pessoa pode consumir, eu, por exemplo, eu sento com a pessoa e pergunto, quais são as fontes de carboidrato que você mais gosta? Isso, cara, isso é muito importante. Isso é levar em uma consideração que a pessoa gosta, né? Exatamente. Obviamente, a pessoa fala assim, cara, eu gosto de comer pizza, lanche, Mac. Não, pera aí, né? Se o cara você vai considerar, você vai. Eu só gosto de lasanha. Tá, pera lá, vamos conversar. Você vai ter lasanha lá, então, no seu final de semana, ok. Mas tem algum outro, né? Eu gosto de pão. A pessoa acha que tem que cortar pão. Não precisa cortar pão, a não ser que se for para rechear ele e comer. Isso aí tudo bem. Mas não precisa cortar pão, não precisa cortar arroz com feijão. Alguns grupos de alimentos, que são aqueles ultraprocessados, que uma vez a gente até já conversou sobre isso, são aqueles alimentos que têm uma lista de ingredientes gigantescos, boa parte dessa lista só é utilizada dentro da indústria alimentar. Então esses alimentos têm que ser evitados mesmo, não tem para onde correr. Para qualquer pessoa, né? Exatamente, os embutidos, por exemplo, a pessoa gosta muito de embutido, a pessoa gosta muito lá sorvete todo dia. Então isso a gente tem que moderar, tem que ser a classe de alimentos menos consumida ali na semana, no mês da pessoa. Isso aí a gente não tem que discutir. Saber do princípio lá que eu preciso praticamente fechar a boca, né, ingerir menos calorias em relação ao que eu gasto para eu poder emagrecer.
e aí passar uma dieta onde nada daquilo que eu passei para a pessoa ela consumia. E aí da noite pro dia fazer ela criar um hábito alimentar completamente diferente. Então essa pessoa ela não vai conseguir ter aderência ao plano. Então a dieta ela precisa ser prazerosa. A pessoa tem que gostar de fazer aquilo lá. Porque eu falo assim, a dieta você primeiro paga a conta para depois ter o benefício, né? O contrário de você não ter nenhum hábito alimentar, comer tudo de tudo, você vai ter o prazer momentâneo ali do alimento, só que você vai pagar a conta depois. Então a dieta, já que eu não estou vendo um resultado imediato, fiz a minha primeira refeição, já estou vendo um resultado, eu preciso que ela seja prazerosa, para quando a pessoa começar a ver o resultado positivo que ela vai me trazer, aí sim ela consegue se motivar mais, ver que vale a pena, e aí cada vez menos ela vai escorregando ali no planejamento. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Com certeza. É o que a gente sempre fala, né, Rafa? É construção, né? O processo é árduo, não é fácil, às vezes demora um pouquinho, mas a recompensa é muito mais sustentável, né? Então aquilo que você mudou e foi construindo aos poucos, você vai conseguir sustentar. E uma palavra que ele usou, que é o que a gente discute muito, aderência, cara. Isso agora, Cara, a aderência. Cara, não adianta a pessoa chegar lá na academia e você começar a planejar pra ela, mexer em variável. Cara, você monta o melhor treino. Só que você não cuida do que, igual você falou, você não cuida do que ela gosta. A pessoa, não é porque ela tá indo na academia que ela tem que fazer só musculação. Cara, você tem inúmeras estratégias para fazer aderência com a pessoa e mostrando a importância para ela do treino de força, do treino aeróbio, enfim, de todas as capacidades que a gente pode trabalhar com a pessoa, para aí depois você vai modelando ela. Porque se a gente acredita no emagrecimento sustentável, a gente sabe que a pessoa não vai emagrecer daqui a um mês. Dentro do que ela quer, dentro do que ela planeja. A gente sabe que a gente vai precisar planejar para ela um período muito longo. Então não adianta ficar martelando ela agora. Porque aí é o que você falou também. Gera um prejuízo, porque às vezes gera muita dor na pessoa, muita carga de treino, a pessoa frustra. Aí você fica com aquela imagem, putz, treino dá dor. Treino não é legal. É igual a dieta. Pô, mas eu tenho... É igual a dieta. Putz, você tirou tudo da pessoa. A pessoa gosta de tomar uma cervejinha, você tirou todas. A pessoa não pode mais tomar uma cervejinha, que às vezes é uma válvula de escape para ela durante a semana. Você tirou a lasanha que ela gosta, você tirou tudo que ela gosta. Então assim, qual é a relação de prazer que essa pessoa vai ter com a dieta e com o treino? Esquece. Não vai sustentar. E entra aquela questão também do que o que vai rápido, você pode ganhar ele rápido de novo também. Com certeza. Se a pessoa perde um peso muito rápido, um período muito curto, essa dieta ela está muito restritiva e é uma coisa que acaba sendo insustentável. Ela não vai conseguir seguir esse planejamento por muito tempo. E a partir do momento que você vai voltando, vai colocando calorias de novo, vai colocando volume de alimento para poder saciar aquela fome absurda que ela tem por conta dessa dieta muito restritiva, automaticamente o peso dela vai voltando. E aí, por um fator psicológico, ela tem uma dieta muito restritiva, onde ela não pode consumir nada do que ela gosta. Ela vai chegar no final de semana, vai jogar tudo pro alto e vai consumir tanta coisa que não deveria, né, que ela estava com vontade de consumir, que isso vira uma chave psicológica e ela não consegue mais voltar pro planejamento. Essa pessoa ela abandona, né, a vontade dela de querer mudar a composição corporal, ter mais saúde, fala, do jeito que tá pra mim tá bom, e aí a gente acaba perdendo a oportunidade de ajudar essa pessoa de verdade. Você se identificou com isso aí? Pois é. Você aí que tá escutando, você se identificou? Então assim, presta atenção. E essa questão de perda e reganho, isso vai gerando uma coisa que é muito negativa pro processo, que é a compulsão alimentar, né? Então nessa, cara, a pessoa vai gerando compulsão e isso gera uma mudança hormonal assim muito grande, onde hormônios que regulam a fome, por exemplo, a grelina, vai estar desregulada, vai estar com concentração alta e vai estar mandando uma mensagem para o pessoal, você está comendo, mas eu estou com fome. Você está comendo, mas eu estou com fome. Então o prejuízo de você fazer dietas restritivas e depois, né, corta, aí volta. Passa um tempo, não quero mais, aí vou comer bastante, cara, isso gera um prejuízo muito grande para a saúde que vai totalmente contramão do processo de emagrecimento, sustentável principalmente, né, Rafa? Se vocês me permitem contar a minha experiência da última competição, que foi em novembro do ano passado, eu estava atrasado, meu tempo para chegar na minha condição física melhor possível, né, percentual de gordura bem baixo,
O que aconteceu? Eu precisei utilizar estratégias extremistas. Então eu apelei para jejum intermitente, eu fiquei ali praticamente quase um mês zerando o carboidrato na maioria dos dias, colocava um pouco de carboidrato em alguns dias quando eu percebia que o rendimento do treino caía muito. Coitada da sua mulher, né? Nossa, o estresse. Sem carbo. Foi difícil. Depois vocês conversem com a Bianca, quase deu as contas para mim. Ó, fica aí que seu bodybuilder. Não tô mentindo, foi tenso, porque o estresse é muito grande, né? E aí o que aconteceu? Isso foi trabalhando o meu psicológico de forma negativa, né? Porque você tira carboidrato do cara, ele já está lá com 2 cardios por dia, né? Fazendo aeróbico lá, cada cardio de 50 minutos, mais o treino de musculação, mais lidar com a vida profissional, porque infelizmente não tem como eu tirar isso, né? Tem que trabalhar, férias, né? Tem que continuar trabalhando. E aí o que aconteceu? Cheguei no meu condicionamento, não consegui atingir o que eu queria, né? Ainda faltou. Competi, tudo bonitinho. No mesmo dia, eu fui para um restaurante para comer um pouquinho do que eu estava com vontade. Eu já passei mal ali, né? Porque foi muita ingestão calórica ali. E um corpo que não estava acostumado a um mês em restrição. E eu vou te dizer que até hoje, né? A gente já está no mês 5. E até hoje eu tenho dificuldade de fazer a dieta. Eu sigo 5 dias, 6 dias, no 7º dia, no 5º dia eu já estou comendo alguma coisa diferente. O que aconteceu com isso? Foi tão restrito, foi tão sacrificante para mim, que mesmo eu sabendo, já tendo a experiência, estudar sobre isso, auxiliar um monte de gente, eu tenho dificuldade até hoje ainda para essa questão psicológica por conta da restrição severa que eu tive ali. E foi num curto espaço de tempo. É o que eu ia falar. Imagina. E eu estava preparado, né? Eu já sabia o que me esperava depois, né? Vou restringir pra caramba, depois o corpo vai cobrar isso. E esse ano eu vou te dizer que se eu peguei lá 15, 20 dias fazendo dieta certinho, foi muito. Um pouco também é porque eu mudei um pouco o foco agora, tal. Não pretendo competir nem esse ano nem no próximo, mas mesmo assim, ainda tem uma certa dificuldade ali para essa questão de seguir um planejamento certinho. Às vezes é uma coisa simples. Eu simplesmente como que está na dieta, só não peso. Sim. Ou troco uma coisa ou outra. Então, isso eu já percebi que é um comportamento meu que eu não tinha antes, que isso eu ganhei de brinde ali de um momento que eu tive que apertar a minha dieta. Exatamente. Gerou um trauma, uma lesão e agora você está tendo que... E isso acontece muito a galera que quer restringir demais, eu preciso perder 10 quilos ali em um mês, 2, é muita coisa num curto período de tempo, onde a primeira pessoa ela precisa aprender a se alimentar melhor, para correr atrás do objetivo. Aquela coisa, a gente almeja o quê? O resultado final, mas a gente precisa respeitar o processo antes disso. E aí eu já sei na pele que o negócio é doloroso. Restringir demais é complicado. Não sustenta, né? Não tem como. É muito difícil. Mas então, Marcão, igual a gente já perguntou para você da galera que começou com você. Beleza, a galera já... Eu queria saber, assim, pode contar um pouco mais de uma estratégia, pode usar um caso, até um caso real, sem citar nome, óbvio. A galera já introduziu, depois desse sistema da aderência da pessoa, a pessoa aderiu, você já percebeu que, putz, essa é a pessoa que já aderiu à dieta, aderiu ao treino. Qual que é o próximo passo dela? O que ela precisa fazer agora para continuar dentro desse processo de emagrecimento sustentável? Então, o que acontece? Para a gente ter o emagrecimento, a gente precisa fazer restrição de calorias, certo? Então, o primeiro ponto, eu conhecendo aquele cliente, eu sei que ele tem uma certa dificuldade precisa aprender ainda a se alimentar melhor, a gente vai estruturar para ele horário de comida, a gente vai incluir alguns alimentos que são mais saudáveis do que ele venha consumindo, retira um ou outro, mas não todos, porque tem que deixar algum para ele não sentir de forma muito drástica ali a mudança. E aí beleza, passou o primeiro mês, segundo mês, ele está ok. Uma pessoa quando ela tem um hábito alimentar muito desestruturado, o pouco que você mexe em 1, 2 meses, ela já tem um resultado bem positivo. E aí essa pessoa vem, retorna comigo, aí chega o momento que a gente vai falar, não, agora você vai fazer uma coisa um pouco mais calculada. Agora eu vou passar a calcular os seus alimentos, principalmente fonte de carboidrato, de proteína, as fontes de gordura, principalmente por ser um nutriente mais calórico ali. Ela já aprendeu nesse período o que é cada coisa dessa, porque a gente vai explicando.
E aí é a hora dela começar a pesar os alimentos e começar a seguir um planejamento mais à risca ali. E aí a questão da consistência dela, fazer tudo certinho para poder conseguir ter um resultado efetivo. Eu tenho uma experiência bem legal. Tem duas pessoas que são irmãs e para cada uma delas foi o mesmo objetivo. As duas têm um peso muito parecido, tá? A gente precisa perder peso. E foi legal porque eu agi de uma forma com uma e agi de outra forma com a outra. A primeira, ela fez uma dieta tradicional, tá? Com bastante carboidrato, né? Eu falo quando uma dieta tradicional com muito carboidrato, a gente calcula ali até 60% do valor total de energia vinda de carboidrato, 20 de proteína e 20 de gordura. E ela aderiu muito bem a isso. Ela pegou e foi muito bem, não sentiu diferença nenhuma. Por quê? Porque eu percebi que se eu tirasse muito carboidrato dessa pessoa, ela ia, pelo histórico dela, ela não ia conseguir fazer. Enquanto que a irmã dela era aquela pessoa que pode apertar que eu consigo seguir bem. A irmã dela, muito parecida à questão de metabolismo e tal, aderiu a um planejamento com 35% de carboidrato, que é a low carb, né? A low carb a gente planeja de 40% para baixo ali de carboidrato na dieta dela. E ela passou a seguir muito bem, não teve vontade de nada, e as duas praticamente teve um resultado muito parelho ali. Isso é uma coisa para provar aqui também que não tem uma estratégia mais correta para um emagrecimento. Você tem que encontrar a maneira certa de agir com cada cliente. Ô Marco, desculpa te interromper, mas para não perder o gancho, tem um limite de déficit que vocês nutricionistas consideram dentro do universo que seja saudável e sustentável, né? Então, por exemplo, normalmente eu vejo que vocês permeiam ali de 300 a 500 calorias de déficit, né? Para quem quer emagrecer. Existe um limite? Posso ir até... Às vezes um pouco mais. Depende da pessoa. Pouquinho. Depende da pessoa, não existe uma recomendação. Exatamente. O que acontece? A gente tem dois grupos de pessoas. Quando a pessoa tem um sobrepeso, até uma obesidade grau 1 ali, que vamos pôr ali, a pessoa está até 15 quilos acima, a gente respeita essa base de déficit calórico começando com 500 calorias ali, e aí vai vendo. Se a pessoa tem uma atividade física, ela começa a gastar mais energia, o quanto que a gente vai retirando, porque tudo isso é somado também. Qual que é o gasto de energia total dessa pessoa? Então, eu tenho clientes que no máximo fazem uma caminhada, então o gasto de energia dela é muito baixo, né? E tem a questão da galera da obesidade grau 2 para cima, onde aquela pessoa está com um sobrepeso gigantesco. Essa pessoa, você pode fazer um déficit calórico mais agressivo, 1000 calorias para mais até. Até porque tem um fator muito importante. Se essa pessoa ela não vê a balança mexendo, ela desiste. Desmotiva, né? Está muito desmotivada com ela precisa ver um resultado rápido. Então, se eu não fazer essa pessoa baixar lá 1 quilo por semana, vamos supor aí, mesmo que eu sei que boa parte é líquido, né, porque eu estou restringindo o carboidrato dela, ela não vai dar sequência nesse tratamento. Então, tem essas duas pessoas. De forma geral, eu não gosto de trabalhar com déficit calórico abaixo do basal dela. Então, pessoal, todos nós temos uma quantidade mínima de energia que a gente gasta para estar deitado dormindo. Então, para nossas funções vitais ali, no nosso descanso, a gente tem a taxa metabólica basal, que é a TMB, que gira sempre em torno ali de 1.200, 1.500. Eu nunca peguei ninguém abaixo de 1.200 e nunca peguei mais do que, vamos lá, 2.000, 2.500 um basal. Então, eu nunca vou baixar, não vou fazer um déficit calórico muito agressivo que seja abaixo desse basal, porque a pessoa precisa sobreviver, que aí é onde ela começa a sentir ali a fraqueza, o cansaço, e aí isso acaba sendo insustentável para ela seguir. Mas então vai depender muito de pessoa para pessoa. Você pode fazer um déficit de 300 até mais de 1.000, se for uma pessoa com uma obesidade muito grande. Só para ficar mais didático, Marcão, isso é semanal, isso é mensal, isso é diário, como é que é? Essa quantidade que você está explicando para a galera, como é que é? Eu faço o cálculo diário. Sim. Então eu peguei o basal dela diário.
E aí eu tenho as informações dela. Então vamos colocar lá, um indivíduo que faz 5 treinos de musculação por semana, 2 dias de descanso. Então, durante 5 dias ele vai ter um gasto maior, 2 dias um gasto menor. Então eu vou fazer o cálculo diário e fecho no semanal. Dentro do semanal, ele tem que bater lá, vamos supor, se essa pessoa é uma pessoa que ela tem vamos pôr aí, uma mulher que quer entrar num vestido para um casamento daqui tantos meses. Então, isso é um cálculo, tá? Não quer dizer que vai funcionar porque depende muito de pessoa para pessoa, organismo. Então a gente planeja num cálculo, ela começa a fazer e vai colhendo os feedbacks para saber se está funcionando. Dessa maneira eu faço um cálculo, vamos supor que ela vai perder 1 kg de gordura por semana. Então eu distribuo esse déficit calórico durante a semana dela. Deixo uma caloria um pouco mais alta nos dias de treino, para ela não perder rendimento num treino, que isso é muito importante. Quanto melhor for o treino dela, melhor é a resposta metabólica que ela vai ter. E aí puxo um pouquinho mais nos dias de descanso. Então, nem sempre, eu vou pôr 500 calorias de déficit calórico, nem sempre vai ser todos os dias menos 500. Às vezes um dia é 700, outro dia é 300, outro dia é um pouco mais, tudo depende de como é o gasto de energia dela. Legal, legal. E assim, só para vocês entenderem que isso tá vendo como tudo é programado? Tudo tá dentro, óbvio, né, Marcão? Não vai ser igual você falou, isso não vai ser uma regra, porque você deu exemplo, show, das 2 irmãs. Estratégias diferentes. O resultado deu certo, parecido lá com a das 2, né? Só que a estratégia foi diferente. Então, assim, não adianta você aí na sua casa, putz, a Má tá fazendo uma dieta aqui super... Ô, Má, o que você tá fazendo? Não vai adiantar pra você, né? Não vai. Pô, Marcão, o que você tá fazendo pra você, ganhar um pouquinho mais de massa magra? O que você tá fazendo? Não, eu tô fazendo isso e isso. Não adianta, cara. São contextos diferentes. Exatamente, Não dá pra você pegar exatamente. um treino na internet de maneira isolada, Aleatória, né? ou assim como uma dieta, vou pegar uma dieta ali, né? Dieta da Lua. Pegar a dieta da Lua aqui. Pô, legal essa dieta da Lua aqui. Vou começar a fazer aqui. Né? E vou fazer. E aí volta no que a gente sempre bate em cima do sustentável. Do sustentável. Não é sustentável, não adianta, galera. Não dá pra encurtar caminho, né? Fato. Não dá. Você falou colocou uma situação muito legal, que foi a questão de uma pessoa que tá lá com o seu sobrepeso, passou com você. Num primeiro momento, às vezes nos 2 primeiros meses, você nem chegou a quantificar o que ela precisa comer. Você só mudou, reorganizou o tipo de alimento que ela tem que escolher, né? A gente fala muito de calorias vazias, né? Exatamente. Versus os alimentos de verdade. Então, se você troca os alimentos, coloca alimento de verdade que ela vai ter que comer, ao invés de comer os fast foods, por exemplo, ela já vai ter uma mudança significativa, porque ela vai estar consumindo menos calorias e não necessariamente ela vai passar fome, que é, inclusive, uma próxima pergunta que a gente vai fazer pra você. Que não é sinônimo, fazer dieta não é sinônimo de passar fome, porque ela vai passar a comer melhor, baseado na reorganização que você fez, e ela vai comer com frequência, então ela vai ter uma rotina de alimentação, né? E isso, o comer de 3 em 3 horas, não necessariamente, né? Mas ela vai ter uma regularidade na alimentação dela e ela não vai passar fome, cara. Então, fala um pouquinho pra gente dessa questão aí de passar fome, controle né? De fome. Bora lá. Primeiro que comer de 3 em 3 horas não é uma regra, tá, pessoal? É o seguinte, quanto mais você fraciona as suas refeições, melhor é o controle de fome. Mas eu tenho pacientes que eu passo 6, 7, tem pacientes que faz 4, por exemplo. Eu tento entrar num acordo para não fazer menos que 4. Existem algumas situações que o cara tem que fazer só 3, ele só faz as principais, café da manhã, almoço e jantar, porque realmente é uma vida muito corrida, e aí não tem o que fazer, vai fazer só essas refeições e deu fome antes disso, vai ter que segurar, até porque ele não vai nem conseguir comer, então até que dá pra agir bem. Mas eu falo que o ideal mesmo seria 4 refeições pra cima ali. Na verdade, o que você está dizendo aí você calculou lá as calorias que a pessoa tem que ingerir no dia, e as refeições vão servir para fracionar essas calorias, Isso, né? Exatamente. E aí você vai fracionar em 4, ou em 3, ou em 7. Exatamente. Né? Tem um estudo que coloca 2 grupos de pessoas em 2 situações. Um grupo fazendo 3 refeições por dia e o outro grupo fazendo 6 refeições por dia. Ambos para emagrecimento, com a mesma faixa de calorias, e os 2 grupos conseguem ter o mesmo emagrecimento. Então isso prova que comer de 3 em 3 horas não é o que precisa ser feito para poder emagrecer, e sim a restrição de calorias.
Mas se a gente consegue fracionar, a gente vai controlar o que eu falo que é o principal, é a chave para você conseguir seguir um planejamento. Ninguém consegue ser feliz sentindo fome o tempo todo. Sim. Então, se você você faz uma refeição agora, dá 2 horas, está sentindo aquela fome absurda, ainda vai demorar mais 3, 4 para você fazer a próxima, ou você vai conseguir chegar no horário da refeição, mas vai comer um volume muito maior, ou você não vai comer nada daquilo que está prescrito para você, vai procurar alimentos mais palatáveis, mais calóricos, né? Ou vai começar a beliscar até chegar o momento de você comer. E aí você estado de emergência. Estado de emergência, exato. Preciso resolver isso aqui. Exato. E aí você não vai conseguir dar conta de fazer um planejamento. Primeiro dia, com aquela fome absurda, você, beleza, passou. Eu vou ser guerreiro, vou chegar no meu objetivo. Segundo dia, aquilo já está incomodando. Terceiro dia, piorou. E tem uma questão que é muito importante comentar, que a fome é um sinal de que você está emagrecendo. Então, por exemplo, a pessoa começa a fazer um planejamento, por isso que a gente precisa fazer ajustes. Porque ela começa com um planejamento X de dieta lá, tantas calorias, tantas refeições, quantidade de alimento. Passa-se lá 2, 3 meses, a pessoa está perdendo peso, está perdendo gordura. Ela vai perceber que essa quantidade, essas refeições que ela está fazendo, que lá no começo ela tinha uma saciedade muito boa, hoje ela já não tem mais. A fome está piorando, está batendo. Isso nada mais é do que uma alteração metabólica que o nosso corpo vai fazer, né? O que acontece? A leptina, que é o hormônio da saciedade, ela passa a ser reduzida. E aí, o que acontece? Aquela fome começa a vir. E aí é onde a gente precisa ajustar, botar mais legumes, mais salada, colocar algum alimento que seja num volume maior para ela consumir, para controlar essa fome, senão ela não vai conseguir dar conta de seguir. Então, assim, em algum momento ela vai sentir fome, isso é óbvio, porque ela está em restrição de calorias. Então, se eu estou consumindo uma quantidade calórica menor do que o meu corpo precisa para as minhas atividades diárias, isso significa que em algum momento ele vai sentir fome. Mas se eu posso fazer com que essa pessoa sinta fome já próximo da refeição dela, é muito melhor, ela vai conseguir seguir esse planejamento. Ela vai segurar meia horinha, uma horinha ali até chegar isso no aí é tranquilo. O problema é ela ficar 4, 5 horas. Sim, nessa restrição. A fome ela vai começar a apertar mesmo faltando lá 30 minutinhos, meia hora, mas ela fala, já está na hora de comer, tá tranquilo. E outra coisa que eu também coloco é que assim, você não precisa seguir 100% do horário. O seu almoço é meio-dia, você não vai almoçar nem meio-dia e 10, nem 11h50. Tem que ser meio-dia para dar certo. Não. Se a fome está muito grande lá, faltando 20 minutinhos, adianta isso daí. Só que ela tem que ter cuidado para chegar lá no final, não ir adiantando tudo e vai dormir meia-noite e fez a última refeição às 6 horas da tarde. Né? Os horários, assim, sempre tem lá aquela questão da regra, um pouco para mais, um pouco para menos, que ela pode ou atrasar ou passar. Mas o importante é ela seguir todo aquele planejamento no final do dia. E aí, controlando essa fome, que é a gente colocando refeições mais fracionadas, com proteína, com fibra. A ingestão de água é muito importante também. Se essa pessoa ela toma pouca água, ela vai sentir mais fome. Cara, eu sou a pessoa que toma pouca água. Né? Não, eu sou ruim demais de água. Eu já tomo bastante. Mas é importantíssimo. Tem que tomar água ali, professora. Então. Tô dando mal isso. 35 ml por quilo de peso, pelo menos. Eu não bato isso quase nunca. Mas tô me Friozinho, policiando. então, agora? Nossa, agora é mais complicado também. Ô Marco, uma dúvida minha. Suponhamos que eu faça 3 refeições por dia e eu tenho que consumir lá tudo que eu preciso de proteína nessas 3 refeições. Tem um máximo de gramatura aí de proteína que eu posso consumir em cada refeição para que o meu corpo aproveite essa proteína toda, ou ele chega a excretar baseado em alguma quantidade X? Não. Tipo, acima de tanto ele excreta. Isso aí foi um mito que criaram, dizendo você só pode consumir até 40 gramas de proteína por refeição, porque senão o teu corpo ele não vai absorver tudo. Mentira. O teu corpo ele vai absorver tudo. Tá? Você comer 100 gramas, 150 gramas de proteína na refeição, ele vai absorver. Mas aí, o que acontece? Ele não vai utilizar tudo isso para síntese de proteica, a construção da massa muscular. Uma boa parte, os aminoácidos, né, que são as partículas que formam, que constroem a proteína, eles vão ser oxidados, eles vão ser, vamos dizer assim, de uma linguagem mais para o pessoal entender, vão ser digeridas para formar energia.
né? E aí eu falo que acaba sendo uma energia um pouco cara, se a gente tem lá o carboidrato para poder gerar essa energia. Então assim, se você só tem 3 refeições, não vai ter o que fazer. Vai ter que ter proteína nas 3, e aí vai ser calculado lá a quantidade proteica que você vai consumir distribuída para essas 3 refeições. Só que o que acontece? O teu corpo ele vai consumir e vai utilizar tanto para formar... A proteína, na verdade, ela é um nutriente que ela é construtora, né? A função dela é construtora. Então, tudo que é célula, ela vai construir. Então, não necessariamente vai ser para massa muscular. Vai ser para tudo que o teu corpo está precisando. E aí, teu corpo usou para tudo que precisa naquele momento, sobrou lá, vai ser oxidado e vai ser gerada energia em cima disso. Só que para o nosso organismo gerar energia à base de aminoácidos é um processo que é muito custoso para ele. Então, vamos dizer assim, que é o que é menos utilizado. Tá? Ele vai utilizar a fonte primária de carboidrato, depois gordura e depois vem a questão da proteína também. É tipo combustível hoje em dia. É tão caro. Então a proteína é meio que a gasolina, então. Não pode desperdiçar. Eu sempre... uma das perguntas que a gente faz é sobre a questão do quanto a pessoa pode gastar com dieta, né? Exatamente para isso, porque a gente tem um valor mínimo e um valor máximo para prescrever para ela de proteína. E outros fatores que tem que ser avaliado também. Não adianta a pessoa ter lá um monte de proteína na dieta se ela não treina legal, não estimula a massa muscular para receber esses aminoácidos, para formar mais músculo. Então, às vezes, você faz a pessoa gastar muito com a dieta por conta de proteína, que é um dos itens mais caros da dieta, sendo que ela não precisa. Demanda, né? Então, você calcula um valor mínimo ali e vai. Dentro disso, Marcão, pelo menos lá na academia, a galera que está dentro do processo de emagrecimento, eu particularmente recebo muita pergunta em relação a suplemento alimentar. Então assim, não sei você, provavelmente deve receber também essas perguntas. Você recebe elas, como é que é, o que você indica para essas pessoas que estão dentro do processo. A gente está falando aqui agora, galera, dentro do processo de emagrecimento. Igual você falou, cada caso é um caso. O cara que é bodybuilder lá é outra discussão. Dentro do processo de emagrecimento, o que você falaria para a pessoa? Olha, por mais que eu sou da esportiva ali, atendo a parte de emagrecimento também, o que acontece? Quanto menos suplemento eu faço a pessoa gastar, melhor. Quanto mais eu consigo extrair do alimento de verdade, vai ser melhor, mais saudável para essa pessoa, ela vai economizar e vai ser feliz, vai me agradecer. Mas dentro do emagrecimento, o que a gente pode usar de suplementação? Uma suplementação de proteína, por exemplo, um whey protein para conseguir bater a quantidade proteica dela do dia. A questão de termogênico, gente, a gente tem que prestar muita atenção porque é colocado uma fé muito grande em termogênicos, né, que acreditam-se que é o fundamental para a pessoa emagrecer. A indústria faz um apelo muito grande, né, em cima disso, compre esse termogênico aqui que vai potencializar sua queima de gordura. Mas vocês podem ver, qualquer rótulo de termogênico que você pegar, você vai ler lá, consulte um nutricionista, uma dieta deve ser associada. Então, ou seja, o básico tem que ser feito, senão não vai adiantar. Outro ponto, os termogênicos nacionais, né, os que são liberados pela Anvisa, eles são praticamente à base de cafeína, né? Então, tem desde 120 mg até 420 mg, que é a dosagem mais alta aí de cafeína no termogênico que a gente vai encontrar. A cafeína, ela vai aumentar, vamos pôr aí, 8, 5, 10% a sua taxa metabólica. Então, para uma pessoa que precisa emagrecer, o que é 8%? O que é 5%? Então, é uma meia maçã que ela comeu, ela já foi. Repôs ali aquela energia que o termogênico vai fazer ela gastar. Então, dessa maneira, o que acontece? O termogênico, ele pode ser utilizado, sim, mas muito mais no fator psicológico, que a pessoa vai tomar aquele termogênico, vai dar um gás para ela treinar, vai acelerar um pouquinho lá a questão do batimento cardíaco, vai dar um calorzinho, vai suar mais, ela vai falar, meu Deus, agora. Tô queimando gordura aqui e tá indo embora. Mas quem tá fazendo a função mesmo dela emagrecer é a dieta e o treino que ela tá fazendo. Bem dizer assim. Cara, e tudo bem também com o efeito placebo, né? Tá fazendo sabendo utilizar, beleza. Só tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me dou muito bem com esse tipo de estimulante, eu já cheguei a passar mal. Exatamente. Então tem que saber, cada um seu limite, né?
E não é sair comprando um negócio lá na internet e bebendo, tá? Porque eu sempre faço essas perguntas pra você aí ficar esperto. Por isso eu já fui direcionado, Marcão. Porque assim, a galera, pô, Rafa, comprei isso daqui. Funciona? Eu já falo, primeiro que eu não sou nutricionista pra saber. Ponto. Não, eu já dou com o pé na porta, porque eu falei, exato. Eu falei, cara, eu não sei como é que tá a sua alimentação, eu não sei como é que tá o seu sono, eu não sei como é que tá a sua vida, cara. Eu não sei se, por exemplo, igual você tá falando da cafeína, a pessoa enche a lata de café o dia inteiro e, pum, termogênico pra cabeça. Então assim, eu não sei da sua vida. Pode ser um fator que vai piorar ela do que melhorar. Exatamente. Principalmente no treino, a pessoa ela já tá pilhada, tá estressada, tomou café o dia inteiro e vai e mete 420 miligramas de cafeína. Ela vai ter um ataque de ansiedade no treino, ela vai treinar direito, isso vai ser pior pra ela. E aí ela vai ter que chegar em casa e resolver esse estado de emergência, ela vai fazer o quê? Vai comer, porque ela tá estressada e ela vai comer. Precisa resolver esse estado de emergência que foi gerado. Então Você... é muito mais, o buraco é muito mais embaixo. Com certeza. Muito mais complexo do que a gente vê por aí. Só complementando, a cafeína ela é um suplemento de nível A de comprovação científica, né? Excelente. Cafeína, betalanina. Então, assim, ela tem uma comprovação científica alta de que funciona muito bem, mas não para o fator termogênese, né? É mais para aquela questão de estado de alerta para potencializar o treino, né? A alta performance ali na hora do treino. Então, você tá ali cansado, tal. Primeiro, o teu sono tá bom? Você tá dormindo bem? Né? Tá se alimentando direito? Às vezes não é a cafeína que vai fazer a diferença para você. Dormiu melhor, controlou o estresse, se alimentou melhor, pô, você já vai com gás diferente pro treino. Então, treinando melhor, você vai ter um resultado muito melhor. Tudo isso tá organizado, realmente é o meu dia que é cansativo, eu só vou treinar lá de noite e tal, então às vezes vale a pena você suplementar com uma dose não muito alta para depois não atrapalhar teu sono, então acaba valendo a pena. E a questão do termogênico também eu puxei mais para cafeína, mas a gente tem citros, tem extratos de pimenta, que a gente consegue fazer um blendzinho, pedir para a pessoa manipular, que é aquela questão mais psicológica mesmo, placebo, vai fazer com que ela vai aderir melhor à dieta, ela vai achar que a coisa está funcionando bem. Então, você pode colocar alguns alimentos termogênicos no dia a dia também, né? Por exemplo, eu uso muita pimenta, mas pimenta de moça mesmo, e gengibre, eu uso muito na minha... Pimenta, gengibre... Não por uma questão termogênica, mas porque eu gosto do sabor, então, mas aí acaba... Né, o efeito que você precisa. Então, também você pode usar de uma maneira muito mais saudável, né, às vezes. Exatamente, mas no geral é sempre bom, principalmente a galera, é bom vocês saberem que esses extratos naturais e a cafeína, eles vão aumentar pouco a sua taxa metabólica, vai estimular pouco o seu metabolismo. Então de nada adianta se a dieta não estiver certo, se o treino não estiver certinho, ingestão de água e a paciência. Fazer isso dia após dia até obter o seu resultado. Não tem pílula mágica. Não tem. É isso aí. Não caia nesses seca-abdômenes da vida. Eu costumo dizer, Marco, que suplemento alimentar, na verdade, tinha que ser outro nome, né? Tinha que ser complemento alimentar. Exatamente. Porque a maior parte do que a gente precisa extrair de nutrientes tem que vir da alimentação, né? Inclusive a saciedade começa com a mastigação. Exatamente. Então o que falta é o que você falou. Por exemplo, proteína é um nutriente muito difícil de você bater no dia, né? É muito difícil, cara. Eu não tenho problema, né, Rafa? Eu como meus ovos lá 4 horas da tarde, coitado do Rafa. Misericórdia, ovo com brócolis. Então, Bifum com atum, brócolis, ovo. Meu Deus do céu. Tá tudo lá, quantificado e bonitinho. Mas eu não tenho problema com isso. Agora, tem gente que, meu lanche da tarde é justamente isso, é batata com ovo. Aí, às vezes, algum aluno meu chega e eu tô comendo e fala, nossa, esse é o lanche da tarde? Esse é o lanche da tarde. Galera consegue fazer isso. Você entendeu? Eu realmente não me importo. Aí, de repente, você pega alguém, né, algum paciente que não consegue fazer isso, aí complementa com o suplemento, né? Complementa com a... Exato. Caraca. Então tem que ser um complemento. Por quê? Porque não conseguiu fazer com o alimento mesmo, com o alimento de verdade. Eu falo que a suplementação é a questão do complemento, né? Vai complementar aquilo que a gente não conseguiu atingir só da alimentação. E ela tem a sua importância também no momento de correria ali da pessoa. Então a pessoa tem um trabalho onde ela não consegue parar 15, 20 minutinhos para mastigar.
aí a suplementação ela é bem-vinda. Manda um Porque shake rapidinho. eu vou quebrar esse jejum que ela está fazendo, ela vai ingerir nutriente e não vai atrapalhar ali a questão do trabalho dela. Então ela vai conseguir manter ali, fazer a suplementaçãozinha e ingerir os nutrientes que ela precisa naquele momento, já que ela não consegue parar para comer. Então a suplementação ela pode ser utilizada dessa maneira também. Uma das dúvidas que o pessoal sempre pergunta é, o whey protein, que é o caso da proteína, é pré-treino ou é pós-treino, né? Tipo, sempre. A gente coloca na cabeça que suplementação ela tem que estar rodeando o treino. Ali, e não tem nada a ver. Eu posso usar de diversas maneiras, em qualquer horário do dia. A proteína ela é sintetizada ao longo de horas. não é? Você não precisa ficar ali naquela uma hora e meia, rodeado dentro daquela uma hora e meia do treino. Caraca, maravilha, Marcão. Cara, prazerzaço ter você aqui com a gente. Assim, ó, a gente cria meio que né, eu e a Mar, a gente já tá criando meio que um hábito assim, dá um conselho para a galera que tá começando no emagrecimento. Assim, você, como nutricionista formado, dá um conselho para você fechar com chave de ouro, dá um conselho para a galera que ela tá começando. Ela tá obesa, ela tá com sobrepeso, cara, dá um conselho para ela. Bom, primeiro de tudo, você precisa mudar. Se você chegou a esse estado, a tua saúde não vai bem, pensa que se passar mais alguns anos a tendência é piorar, então você precisa desse start e mudar. Percebeu isso? Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Então, primeiro de tudo, tem esse start da mudança, mas tenha paciência, que é a chave do negócio. Se você não tem paciência, se você for imediatista, que é o mal do ser humano, pensa, você tem lá 25, 30 anos e está obeso. Você demorou tudo isso de ano para poder chegar nessa condição. Não espere em 2 meses resolver esse problema. Então você vai levar mais um bom tempo para poder chegar na tua condição, na sua composição corporal adequada. Então tenha paciência. Paciência é a chave do negócio para tudo na vida, né? A gente joga isso para a pauta de hoje, que é a questão do emagrecimento. Mas eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero subir de carreira dentro da minha empresa, tudo isso leva tempo. Então, se para todas as coisas da vida eu preciso ter paciência e consistência, por que achar que o emagrecimento vai ser diferente? Então, tem que ter paciência e tem que ter consistência. Não adianta, é dia após dia ali, é uma luta interna que você tem que travar com você mesmo. E se o teu objetivo estiver claro, pode demorar o que for, você vai chegar nele. Então é isso. 2 palavras-chave importantíssimas, paciência e consistência. Que o engraçado é que está em todos os nossos convidados. Percebeu? E aí a gente vê que é o básico que funciona, né? Mais uma vez. Marcão, cara, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, cara, foi show de bola. Cara, assim, não é a primeira vez que a gente teve contato, a primeira vez, até confesso aqui que ele ficou todo nervoso, falou que não ia, cara, desenrola super bem. Cara, de verdade, muito obrigado por fazer parte desse projeto com a gente da Tríade. Cara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rafa, que agradeço, Mar, já falei da outra vez, vocês estão fazendo um trabalho incrível aí, vai ser muito legal, quero estar acompanhando de perto aí e sempre que precisar eu estou à disposição aí, que para mim é um prazer aí poder falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo e poder estar ajudando as pessoas aí de alguma forma. Então contem comigo sempre. Show de bola, valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.